Legal. Todo mundo já meio cansado, então eu vou tentar ser sucinto hoje e vocês me param, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando ir com mais calma, a álgebra está ficando cada vez mais pesada, né? Não tem jeito. O modelo padrão realmente é complexo. Então, só para lembrar, essa aqui ainda é a aula passada, né? A principal ideia que a gente viu na aula passada e que vai ser muito útil para a gente hoje é a quebra espontânea de simetria, né? Então, a gente já viu lá, quando eu estava escrevendo a Lagrangiana no modelo padrão, que as simetrias que eu impus na Lagrangiana proíbem as massas dos meus bósons de Gauge e proíbem as massas dos férmions. Os bósons de Gauge sempre têm esse problema para ter massa, certo? É intrínseco à simetria de Gauge. E o caso dos férmions é bem particular do modelo padrão. É o fato de que no modelo padrão, na natureza, né, a gente viu que a parte de mão esquerda dos férmions tem simetrias, tem interações, né, diferentes do que a mão direita. E para formar um autoestado de massa, você precisa misturar essas duas. Então, quando as duas partes se transformam diferentes, você tem um problema aí para gerar massa. E aí, eu falei que a quebra espontânea de simetria vai ajudar a gente com esses dois problemas, né? Só que aí eu tive que fazer um interlúdio. Eu parei para falar de quebra espontânea de simetria e mostrei alguns exemplos, como, por exemplo, esse aqui, né, que eu tinha só um escalar complexo, a parte real e imaginária estão aqui, φ1 e φ2, e depois que acontece a quebra espontânea de simetria, né, o φ1 ganha massa, estava aqui a massa do φ1, né? Mas também o bóson de Gauge, que acopla com esse escalar complexo, ganhou massa, e a massa, de fato, é proporcional a duas coisas importantes. Uma, a intensidade de interação entre esse cara e o escalar. Quanto mais intensa for essa interação, mais massa ele vai ganhar. E é proporcional também ao VEV do escalar. Então, quanto maior o valor esperado no vácuo, maior vai ser essa massa. São as duas coisas que tem que acontecer. Tem que ter um VEV e a partícula tem que interagir com quem tem o VEV. E essas duas coisas, quanto maiores forem, maior a massa que o bóson de Gauge ganha, né? Então, essas ideias são as principais que a gente precisa guardar. Aí tem uns teoremas que permitem a gente, só sabendo o padrão de quebra de simetria, quantos graus de liberdade eu tinha no começo e no fim, eu consigo contar quantos caras vão ganhar massa ou não vão ganhar massa. Então, tem uma certa previsibilidade nesse processo que é importante para você poder construir modelo, e foi isso que usaram para construir o modelo padrão. Então, deixa eu mudar agora para a apresentação de hoje, porque agora o que a gente quer fazer é usar essa ideia para... ficou meio com a definição baixa. Pronto, acordou. A gente quer usar essa ideia para resolver o problema de que no modelo padrão, a gente só introduzindo as simetrias, a gente tinha 8 gluons, 3 Ws, né, W1, W2, W3, e um cara da simetria 1 que eu batizei de B. Eu não batizei de A porque ele não é o fóton. Nós vamos ver que ele não é o fóton. É um outro cara que vai ser o fóton. Então tem um B lá que é um campo de Gauge do 1. E desses campos todos eu tenho que produzir os Ws. Pode falar, eu tenho que produzir os Ws, sobrar com o fóton sem massa e sobrar com os gluons sem massa. Tem uma pergunta aqui, se vocês quiserem passar o microfone para ele. Bom, uma pergunta só de curiosidade mesmo. É possível ter quebra espontânea de simetria para o graviton também? Falando assim, em termos abstratos, sim, mas na prática isso implicaria em quebras que a gente já sabe que não tem. Então, uma das coisas que eu não falei ainda, mas que é bem importante na história de quebra-simetria, é que quando você pega um campo qualquer e dá um VEV para ele quebra potencialmente todas as simetrias sobre as quais ele se transforma, ou pelo menos partes dos grupos pelos quais ele se transforma. Então, quando eu falei que eu vou botar o Higgs, que é um cara escalar, e vou dar um VEV para ele, ninguém perguntou por que um escalar. Por que não botar um fermion ou um bóson vetorial e dar um VEV para esses caras? Porque tanto o fermion quanto o bóson vetorial, e no seu caso o graviton, se transformam sob transformações de Lorentz, no caso do graviton locais, certo? E se eu arriscar dar o VEV para um desses caras, eu quebro o Lorentz, geral ou restrito,
certo? Então, por exemplo, é fácil entender isso. Se eu pego e dou um VEV para o campo elétrico, pensa só no campo elétrico, é o mais simples de todos. Esse cara é um vetor, certo? Se ele tiver um valor, eu vou ter que dizer se o valor é no EX, no EY ou no EZ. Ah, EY, tá bom. Eu escolhi uma direção no universo que é diferente de todas as outras. Se esse cara desenvolveu um VEV. Eu quebrei isotropia, eu quebrei invariância por rotações do universo. Então, grandezas vetoriais, grandezas espinoriais e tensoriais, como seria o graviton, né? Se eu der VEV, eu quebro coisas importantes do espaço-tempo. Por isso, tipicamente, os modelos que a gente usa são escalares VEV, porque o escalar com VEV ele não vai mexer com Lorentz, ele não transforma sobre Lorentz, certo? Ele não se transforma sobre transformações de espaço-tempo. Ele vai só se transformar por essas simetrias internas, de sabor, de cor, o que for. E é essas que a gente vai quebrar, certo? Então, em princípio, sim, poderia ter, mas é uma coisa fenomenológica que, se tem uma quebra dessas coisas, ela é muito, muito pequena. A gente nunca conseguiu ver, certo? Então, a gente não põe no modelo. Embora, como ele falou já, né, tem gente que explora esses modelos com quebra espontânea de tudo, né? Quebra espontânea de Lorentz, quebra espontânea de, sei lá, simetria conforme, é muito comum fazer quebra espontânea de simetria conforme. Certo? Dá para fazer modelos, mas é bem restrito experimentalmente. Obrigado. Tá? Então, tá bom. Então, agora a gente vai pegar um escalar, e como eu estava, foi bom que ele já me permitiu adiantar, como eu estou interessado em quebrar, de alguma forma, o SU2, certo? Porque o SU2 é que tem aqueles W1, W2 e W3, que estão sem massa, ao passo que eu sei que tem Ws e Zs com massa na natureza. Se é aquilo que eu quero quebrar, e baseado no que eu acabei de falar, que o cara que adquire um VEV, ele vai quebrar parte ou todas as simetrias pelas quais ele se transforma, a primeira coisa que eu já sei, que eu tenho que pôr nesse escalar novo, que eu estou pondo na teoria, o Higgs, é que ele se transforma sobre SU2. Certo? Como o SU2 é gerado pela ação das matrizes de Pauli, eu vou começar já com um Higgs, que é um cara de 2 componentes. Então, o meu escalar não vai ser só um campo escalar, vai ser assim um parzinho de 2 campos escalares, que aqui, provisoriamente, eu batizei de Φ e Φ2. Certo? E a representação fundamental do SU2, isso não é óbvio, mas tem teoremas por trás disso, a representação fundamental do SU2 é complexa. Isso quer dizer que esses 2 caras são números complexos. Então, o campo que eu começa, na verdade, com 4 graus de liberdade. Tem a parte real de Φ, a parte imaginária de Φ, real de Φ2, imaginária de Φ2. Certo? 4 caras. Né? E aí eu vou fazer a minha quebra. Certo? O que eu percebo, eu vou mostrar já já, né, enfim, eu tenho que achar um potencial para esse cara que quebra espontaneamente. A transformação dele por SU2 e o 1, né, eu também... Aí é uma escolha, né? Eu poderia falar, esse cara se transforma só sobre SU2, eu vou quebrar só SU2 e ver o que acontece. Será que eu consigo dar massa para esses 3 caras? Quem fez isso foi o Georgai, se eu não me engano, é o modelo de Georgai Weinberg. Né? E o Georgai deu azar, porque nesse modelo, se eu não me engano, 2 caras ganham massa e um não. Eu não lembro se os 3 ganham massa ou só 2 ganham massa, mas não batia com o experimento. Se tivesse batido, era ele a ter ganhado o Nobel e não o GWS. Né? Glashow, Weinberg, Salan, é o outro modelo. Então, o modelo que a gente vai olhar é o que deu certo. Né? Nessa época, o pessoal estava tentando várias combinações. No mínimo, esse cara tinha que se transformar sobre SU2. O Glashow, o Weinberg e o Salan acharam um modelo que, quando ele se transformava para o SU2 e o 1, então você não vai quebrar só o SU2 sozinho, você vai quebrar uma combinação de SU2 com 1, esse funcionava e dava o que estava no experimento. E, para isso, esse cara vai se transformar sobre os 2, certo? Então, está aqui a ação das matrizes de Pauli, agora eu estou chamando TA é a matriz de Pauli sobre 2, certo? Então, aqui tem a transformação com 3 parâmetros do SU2 e tem uma transformação sobre o 1. E lembra, para o 1, eu tenho que sempre escolher uma hipercarga por cara. Qual que é a hipercarga dele de 1? Né? E a escolha que funciona é meio, já já a gente vai ver por quê. Certo? Então, esse cara se transforma assim. Quando eu faço uma transformação de SU2 vezes 1, ele vai nisso aqui, uma exponencial simples, aqui são números, né? Um número real, o outro. Né? E aqui é uma matriz, certo? Tem a matriz de Pauli. Está implícito aqui que eu posso pensar nisso aqui, como isso está agindo
num cara de 2 componentes, eu posso pensar como se tivesse a matriz identidade 2x2 ali, certo? Agindo nesse H. Tá bom. Aí vamos pensar o que acontece quando eu ponho um potencial assim. Ó. Não tem muita novidade, ele é igualzinho ao potencial que a gente viu da última vez. Tem um termo quadrático no Higgs, e com um sinal negativo lá na frente, então ele começa com uma parábola para baixo, certo? E o termo quártico, tá vendo? Esse aqui tem o quadrado no Higgs, elevado ao quadrado, é um termo quártico no campo, né? Para energia alta, faz ter um mínimo, certo? Se eu não botar um termo quártico que ganha, isso vai para infinito negativo e eu tenho uma teoria doente. Então, eu dou um jeito de consertar com o quártico. Né? A razão pelo que aparece H da HH é porque o H é um objeto de 2 componentes. Quando eu faço H da H, isso dá um produto escalar, certo? Dá um número, né? E fica invariante. Então, é fácil ver que essa combinação H da HH vai ser invariante por aquela transformação que eu mostrei no slide anterior. E acontece que esse potencial vai fazer uma espécie de chapéu mexicano. Agora, não dá mais para desenhar, porque esse cara tem 4 graus de liberdade, eu não sei desenhar em 4D, certo? Mas é basicamente a mesma lógica. Né? Basicamente a mesma lógica. Eu pegar uma projeção em qualquer plano de 2 desses 4 componentes, você vai ver que dá um chapéu mexicano igual era antes. E esse potencial faz essa quebra aqui. Ó. Ele quebra o SU2, o 1, mas ainda sobra uma simetria 1. Certo? A gente vai ver isso explicitamente na Lagrangiana no fim. Certo? Ainda sobra uma simetria 1, mas que não é a mesma 1 que está lá. Vocês vão ver que o gerador que gera o 1 aqui não é o mesmo que gerava o 1 lá. Lembra, o gerador de 1 aqui era só a identidade 2x2. Certo? Então, o resultado, aí aqui entra o teorema de Goldstone, né? A gente pode fazer aquela contagem que eu fiz lá no começo. Né? O SU2 tem 3 geradores, o 1 tem 1, então eu comecei com 4. Eu comecei com uma simetria que tinha 4 geradores e 4 bósons de gauge, e botei um escalar que tinha 4 graus de liberdade. Todos esses 4 são coincidência, não precisava tudo coincidir assim. Certo? Mas nesse caso é assim. Né? Quebrei para 1. Como eu quebrei 3 dos 4 geradores, eu vou ter 3 Nambu-Goldstone bosons, certo? Bósons de Goldstone. São esses caras sem massa que aparecem. São as direções, lembra aquele exemplo da esfera que eu dei? São as direções onde você está andando no fundo do potencial. Você não paga nada para andar. Então, você tem 3 direções aqui, em que o vácuo é degenerado. Então, 3 caras sem massa. E sobra um cara com massa. Esse cara com massa eu chamo de H minúsculo. Tem que guardar a distinção entre o H maiúsculo e o H minúsculo. Esse H minúsculo é real. É um dos 4 graus de liberdade que eu comecei lá. Certo? E esse é o cara que foi descoberto agora em 2012. Certo? É esse cara real massivo aqui. É o bóson de Higgs. Né? No linguajar, aí, no jargão de física de partículas, para diferenciar esse cara daquele, a gente chama esse cara de dubleto de Higgs, porque ele é um dubleto de SO2. Né? E esse de bóson de Higgs, porque é o escalar que sobra mesmo, físico. Né? O que acontece com esses outros 3? Bom, a gente tinha bósons de gauge nessa teoria, certo? Eu já tinha dito que o bóson de gauge, que está na mesma direção, que é uma dessas 3 direções onde você está andando ao longo do fundo do potencial, né, do mínimo do potencial, esses bósons de gauge vão se misturar com esses bósons de Goldstone e vão ganhar massa. Lembra, eu tinha um B, antes eu tinha B, Mi, W1, Mi, W2, Mi, W3, Mi. E o que eu estou dizendo é que esses caras vão se misturar com os bósons de Goldstone, certo? E vão ganhar massa. Mas não necessariamente tem um cara desse que está na direção certa de um daqueles bósons de Goldstone. Pode ter combinações lineares deles que vão ganhar massa. Certo? E aí a gente precisa ver exatamente quais combinações são essas. Então agora, como eu também tenho essa simetria de gauge, né? Essa combinação de 3 bósons de Goldstone mais B, W1, W2, W3, vai produzir o W mais W menos e Z, e vai sobrar um cara sem massa, não tem jeito, vai sobrar um cara sem massa. É por isso que sobrevive uma simetria de gauge 1, né? Porque eu ainda tenho um bóson de gauge sem massa lá na teoria, e essa lagrangiana vai ser simétrica por transformações de gauge desse cara. Eu vou tentar identificar esse cara com fóton. Claro que ele tem que ter todas as propriedades de um fóton para eu poder fazer essa identificação. Certo? Vamos lá, vamos ver como a gente faz isso.
né? Então, o primeiro passo, quando tem a quebra de simetria, é esse cara tem um VEV, certo? O H tem um VEV. Eu preciso reescrever isso em termos de campos que não tem VEV, porque aí eu estou expandindo a minha teoria em torno do mínimo do potencial. Qualquer mudança no campo é no sentido de criar partículas, de gastar energia para excitar o campo, e não estou num ponto onde, sem gastar energia, eu produzo mudanças no campo, certo? Ele desce espontaneamente. Então, eu quero um vácuo de verdade, e eu vou fazer isso dessa forma. Eu poderia escolher o VEV, aqui eu chamei de V, é esse valor aqui, ele vale 246 GeV, isso é medido, certo? Mas eu poderia ter posto ele em qualquer direção. Essa é aquela coisa de escolher em que ponto eu vou ficar do fundo do chapéu mexicano. Todos eles são equivalentes, mas você tem que escolher um. Certo? A convenção que eu estou usando aqui é a convenção que todo mundo usou, né? Então, quando você vai olhar o Particle Data Group, é essa convenção que é usada lá, mas não ia mudar nada se eu usasse outra, né? Que é botar o VEV na direção real desse pedaço de baixo aqui. Poderia botar em outro lugar. Então, V é só um número, e H, φ1, φ2 e φ3 são os campos. E todos esses campos agora têm o valor esperado 0, porque o valor esperado está explicitamente nesse V aqui. Aí eu vou voltar na Lagrangiana, e aqui é só como eu calculo o V, o jeito que eu calculo esse V é só fazer a derivada do potencial e igualar a 0, procurar onde está o mínimo, certo? Esse é o valor que satisfaz o mínimo para aquele campo, certo? E vejam, ele está fixo em termos dos parâmetros que estavam na Lagrangiana lá no começo, né? O Mi e o lambda, certo? Tá aqui, o VEV é fixo em relação a por esses dois caras. É a forma do chapéu mexicano, certo? E aí agora eu preciso vir com essa expressão, substituir na Lagrangiana e expandir, certo? Vai dar um monte de termos. Eu não vou mostrar todos de uma vez, mas a gente vai pegando os pedaços que interessam para a gente. A gente pode olhar só o pedaço que é quadrático nos campos de gauge, se eu quiser saber a massa dos bósons de gauge. Eu posso olhar só o pedaço que é quadrático nesse H, se eu quiser saber qual é a massa dele, né? Vamos fazendo isso por partes, porque a coisa toda é bastante grande, né? Então, aqui está um pedaço da Lagrangiana que tem os bósons de gauge, está vendo? Ó? Cada um desses pedaços aqui é um F-mini e F-mini, que eu mostrei lá atrás, para o caso 1, dava as equações de Maxwell, né? Então, o termo cinético para B, aqui A vai de 1 a 3, está somado, aqui A vai de 1 a 8, então, o termo cinético para os gluons, para os Ws, para os Bs, e aqui está a parte do Higgs, ó, a parte cinética do Higgs, a parte do potencial do Higgs, né? E a derivada covariante do Higgs tem que ter todos os bósons de gauge sobre qual o Higgs se transforma, né? Senão essa derivada não seria covariante e esse pedaço não seria invariante de gauge, né? Como o Higgs não tem cor, por que ele não tem cor? Porque se eu desse cor para ele, ele ia quebrar esse 3 também. Esse potencial ia acabar quebrando, ia ter gluon que ganha massa, certo? Tudo bem, do ponto de vista de construção de modelos, mas a natureza não tem isso. Vocês percebem o quanto a construção da Lagrangiana é modelagem, ela não é derivada de princípios muito fundamentais, não, é modelagem mesmo, certo? Então, eu não coloquei uma cor para o Higgs, portanto, na derivada covariante dele só tem interação com o W1, W2, W3, que está somado esse A aqui, e com o B, certo? Aqui entra a hipercarga do Higgs, lembra que eu tinha escolhido meio, por isso aparece esse fator meio aqui, e apareceram duas constantes de acoplamento. Então, vocês percebam, lá eu tinha o 1 eletromagnético, tinha só uma constante de acoplamento, a carga elétrica. Agora eu tenho mais dois grupos de gauge, um é o S e o 2, tem uma constante de acoplamento que a gente chama de G. E tem o 1 G'. O modelo padrão só tem 3 constantes de acoplamento, essas duas aqui, e uma que a gente chama de GS, que é a dos gluons, é a da força forte. Para cada grupo de simetria eu tenho um acoplamento de gauge, né? São coisas adimensionais que medem o quão forte é aquela teoria. No fim eu vou mostrar os valores desses caras, certo? Então o Higgs não se transforma por isso, né? E agora eu posso substituir aqui a expressão do Higgs. Então lembra, eu tinha separado o VEV, aqui eu só separei aquela matriz, o V estava somado aqui, ó, eu só separei em 2 pedaços, certo? Porque eu estou interessado nesse pedaço aqui só, por enquanto, né? Eu quero saber a parte quadrática nos campos de gauge, né?
E então eu não preciso olhar esse pedaço aqui. Ele está aqui, eu poderia botar aqui mais 3 pontinhos, por isso que eu botei está contido ali, porque tem muitos pedaços. Né? Então, se eu substituir só essa parte aqui, ó, eu vou ter a derivada covariante agindo nesse cara, agindo nele aqui, agora ele virou só 0V, tá vendo? E no meio eu tenho a parte de interação. Eu tirei as derivadas também, porque eu não estou interessado nas derivadas agindo no Higgs. Isso eu vou ver depois. Certo? Sobrou só a parte de interação com esses caras. Ó, né? E aqui é importante lembrar que aqui tem matrizes de Pauli, aqui tem uma identidade 2×2, então eu tenho que substituir a soma de todas as matrizes de Pauli e multiplicar. Então isso aqui é um objeto 2×2, esse é 2×2, esse é 1×2, 2×1, certo? Eu tenho que fazer esse produto inteiro aqui. Ó. Não vou ficar aqui fazendo a conta, quem tiver vontade, é fácil fazer, é matrizes 2×2, certo? Você substitui, faz a álgebra, dá esse resultado aqui, ó, que era exatamente o que a gente esperava, certo? Tem um cara aqui quadrático, lembra? Termos quadráticos no campo é o que dá massa para ele, sem nenhuma derivada. Então já dá para ver aqui que o W1 ganhou uma massa, ó, o W2 ganhou uma massa, e tem uma combinação aqui de W3 com B, ó, que também está ao quadrado. Então eu posso batizar isso aqui de algum nome, certo? É uma combinação linear de W3 com B. Né? Automaticamente tem uma outra combinação linear, né? É só trocar esse menos aqui por um mais, que é ortogonal a essa daqui, e que não está aparecendo ao quadrado aqui. Então sobrou um cara sem massa. É a combinação linear ortogonal é essa. Por isso que ela não apareceu. Se eu estou olhando o pedaço quadrático da Lagrangiana, ela não aparece ali. Ela vai aparecer em outros lugares. Certo? Então, a gente tem um trabalho de rebatizar esses caras. Eu poderia ficar com o W1 e o W2 do jeito que eles estão, estudar a partícula W1 e W2, só que isso não é conveniente do ponto de vista de interação. Né? Então, eu também vou construir combinações lineares do W1 e do W2, né? Porque esses caras, aí eu consigo construir uma combinação que é carregada positivamente e uma que é carregada negativamente. Isso eu veria que é um autoestado ao mesmo tempo de massa e de interação. É mais útil para a fenomenologia. Então, eu vou fazer isso, eu vou reescrever esses caras numa outra base. Então, eu pego, combino W1 e W2, desse jeito aqui, batizo de W mais, W menos. Aquela combinação ganhou massa, ó, com o sinal menos, eu vou batizar de Z. E a combinação ortogonal, que não estava aparecendo lá com massa, eu batizo de A. Não provei que é o fóton ainda, não se deixe enganar. Certo? Por enquanto, eu estou só sei que esse A não tem massa. É a primeira coisa que eu usei. Certo? Não tem massa. Já é um bom sinal. Se eu volto lá na expressão que eu tinha, essa aqui, e faço essas substituições, inverto aqui e substituo aqui, ó, eu obtenho esses termos aqui. Certo? Então, a parte que envolve o A está aqui exatamente como eu esperava QD. Então, agora ele não tem massa e ele tem um termo cinético igualzinho de QD. Daqui você já começa a ver que sobrou mesmo uma simetria U1, porque essa lagrangiana aqui tem simetria U1, certo? Não apareceu um termo de massa PCA. O W mais, o W menos tem essa massa que eu batizo de MW, e esse cara que eu batizei de Z tem uma outra massa. Né? E essas massas vêm dessas expressões aqui, essas raízes de G e G que estão ali. Certo? Eu posso escrever elas explicitamente aqui, e o que está acontecendo? A mesma coisa que a gente viu lá no nosso toy model do começo, né? Aquele modelo 1 com quebra espontânea, que a massa desses caras é proporcional ao quê? A interação deles com o Higgs, certo? O G, nesse caso G e G', porque esse cara combina, né? Ele é uma mistura do cara de U1 com o cara de SU2. Então ele tem essas duas interações misturadas. Né? E proporcional ao VEV do Higgs. Se o VEV do Higgs fosse zero, esses caras não teriam massa. E se a interação deles com o Higgs fosse zero, eles não teriam massa. Mesma coisa. Certo? Até a expressão desse é igualzinho. Lá era E, φ 0 sobre 2. Certo? Esse fator 2, na verdade, é convencional. Né? Isso é importantíssimo por quê? Porque nesse modelo que eu estou construindo, o W e o Z estão ganhando massa do mesmo escalar. Eu botei um escalar só na teoria. Então, os dois estão ganhando massa do mesmo VEV. Isso quer dizer que a razão entre essas massas é fixa pela simetria. Está vendo? O V até some dessa razão, e ela tem que ser especificamente isso aqui.
Sendo que esse G e G' são acoplamentos que eu meço em espalhamentos. Então, nesse modelo, a razão entre a massa do Z e o W está fixa pelo jeito que a simetria for quebrada. Eu poderia pensar outros modelos, onde tem um cara dando massa para os Ws, outro cara dando massa para o Z, não teria essa restrição. A massa não estaria relacionada desse jeito. Certo? Então, aí começa a aparecer aquilo que eu falei da última vez, que o modelo padrão ele é super fixado. Você tem muito mais observações do que parâmetros possíveis. Né? No fim, a gente vai ver os parâmetros todos. Então, por enquanto, só observo isso daqui. Depois tem um jeito melhor de escrever essa razão, que é um parâmetro super bem medido, chama parâmetro ρ. Eu vou mostrar mais para frente. Até aqui, tudo bem? Eu sei que ninguém acompanhou a álgebra, porque é impossível. Eu pulei a álgebra, vou ter uma álgebra, um produto de matrizes enorme aí, joguei um monte de coisa fora, peguei só o pedaço que eu queria. O único jeito de entender isso aqui é fazer a conta você mesmo. Né? Não tem outro jeito. Mas, pelo menos, a ideia eu espero que tenha ficado clara. Né? Assumindo que eu não errei conta, vai dar isso aqui. Certo? Tudo bem? Então, vamos continuar. Né? Ainda faltam os férmions. Né? Por enquanto, só resolvi a massa dos bósons de gauge. E também tem essa coisa de identificar o fóton. Deixa eu ver o que eu fiz primeiro. Então, aqui eu estou só fazendo essa mudança. Certo? Tem algumas outras mudanças que são importantes de fazer. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso olhar a derivada covariante que age no Higgs, essa aqui, mas ela não age só no Higgs desse jeito. Ela também vai agir desse jeito em qualquer um dos férmions que se transforma por SU2 e U1. É a mesma derivada covariante. Certo? É essa daqui. Isso quer dizer que a interação, se eu escrevo isso aqui, del mi, psi, a interação desses bósons de gauge com os elétron, neutrino, com os quarks, vai ser dada por essa derivada covariante. Então, o que eu faço? Eu volto aqui e vou reescrever esses caras. Aqui eu ainda estou somando W1, W2, W3 e B. Vamos reescrever em torno dos caras que são físicos. Então, a interação do W fica assim, com uma matriz aqui, que nada mais é que a matriz de Pauli 1 mais ou menos I, matriz de Pauli 2. Certo? A interação do Z fica proporcional à matriz de Pauli 3 e à identidade. E a interação do fóton também, ó, 3 e a identidade, só que a combinação ortogonal àquela ali. Certo? Só botar o G e o G' para fora aqui, fazer um pouco de simplificação, você vê que essas duas combinações são ortogonais. Certo? Por que isso é importante? Porque as matrizes de Pauli 1 e 2 não são diagonais. Certo? Já a matriz 3 é e a identidade é. Isso quer dizer que a interação com o W vai pegar essa matriz aqui, que não é diagonal, e agir naqueles dubletos de SU2, que são quark up em cima, down embaixo, ou neutrino, elétron, neutrino tal, etc. Certo? Então, quando ele interage com o W mais ou com o W menos, eu rodo essa base, eu rodo esses vetorzinhos. Certo? E transformo elétron em neutrino, ou quark up no down, que era uma das coisas que eu falei que a gente sabia desde o começo sobre a interação fraca. Né? Que ela transformava up em down, down em up. Né? Por outro lado, tem uma coisa importantíssima aparecendo aqui, que os caras neutros, que são o Z e o fóton, são diagonais, eles são proporcionais a matrizes diagonais. Então, o fóton e o Z, quando você solta o fóton ou solta o Z, não muda up para down, nem neutrino para elétron. Isso a gente diz que o modelo padrão não tem flavor changing neutral currents, correntes neutras que mudem sabor. Isso é uma das restrições mais violentas do modelo padrão. É muito particular desse modelo que eu fiz aqui. Quase qualquer coisa que você tenta fazer, quem já trabalhou com extensões do modelo padrão, sabe que é uma praga. Você põe um pedacinho mais na lagrangiana, pronto, apareceu o flavor changing neutral current, está excluído pelo experimento seu modelo. É uma desgraça, é muito difícil evitar isso daí. E é uma restrição fortíssima que acontece aqui por causa desse padrão específico. Isso está ligado a uma simetria, chamada simetria custodial, que está aqui. Então, o W e o Z, os Ws mais e menos conseguem mudar sabor, mudar U para D, neutrino para elétron, o Z e o fóton não. E agora vocês veem que a menos do campo que está aqui, o resto é uma espécie de carga dessa interação.
né? Uma matriz, mas é uma constante que vai na frente da interação, que eu poderia batizar de K1 e K2, mas tem nomes melhores, né? A convenção que a gente usa aqui é só para vocês verem as derivadas covariantes, né? Como cada partícula do modelo tem simetrias diferentes, cada uma vai ter uma derivada covariante diferente. Então, um lepton de mão direita só transforma sobre o 1, né? Com a hipercarga. Lembra que esses Y aqui são diferentes para cada cara. Cada um tem uma hipercarga diferente. Era 1/6, 1/2, 2/3, né? Já o quark de mão esquerda tem um monte de interações, inclusive com o gluon. Tá vendo? Os gluons só aparecem nos quarks, não aparecem nos leptons. A simetria de SU2 só aparece para os caras de mão esquerda, não para os caras de mão direita. E o 1, todo mundo sente. Certo? Nos neutrinos só tem o 1. Neutrino de mão esquerda. O de mão direita teria que ter hipercarga zero, eu vou comentar daqui a pouco. Ele tem isso, em princípio, mas Y é zero. Tá bom. Aí eu posso reescrever as constantes, e uma das coisas que eu posso fazer já é tentar resolver essa coisa do fóton, né? Então, no caso desse cara que eu estou querendo identificar com o fóton, tem uma constante aqui na frente, que claramente é independente de qual férmion eu estou agindo, é só uma combinação desses dois acoplamentos, de SU2 e U1, são números, eu combino e dá alguma coisa. E eu tenho aqui uma matriz, certo? Essa matriz, ela vai agir nesse vetor aqui, como ela é diagonal, vai dar um alto valor, certo? Ela já está diagonalizada na base que eu estou usando para os férmions. Então, quanto vai ser esse alto valor, obviamente depende de qual férmion eu agir essa matriz. Então, esse pedaço da interação depende de quem está aqui, mas esse pedaço não. E como eu batizo as coisas, eu chamo esse cara aqui de E, certo? E esse cara aqui eu vou ter que ver. Quando ele age, por exemplo, num cara que é puro up, pode ser aqui um neutrino, ou pode ser o up, né? T3 mais Y, lembra? T3 é a matriz de Pauli 3. Ela é meio menos meio, certo? É spin. Só que aqui a gente chama de isospin. Então, o cara que está para cima tem isospin meio, e o cara que está embaixo tem isospin menos meio. Igual spin para cima e spin para baixo, esses dubletes. Né? Então, o alto valor desse cara nessa matriz vai ser meio mais Y. Então, esse vai ser o alto valor, meio mais Y. O cara que está embaixo, se eu pegar qualquer um dos férmions de mão esquerda aqui embaixo, vai dar esse alto valor, menos meio mais Y. E para os singletos não tem T3. Né? Não tem T3 porque lá na derivada covariante dos caras de mão direita não tinha o T3. Ó, tá? Então não tem T3, o alto valor vai ser só Y. Certo? Aí eu posso comparar isso com interação elétrica. Se eu estou querendo identificar esse produto de números com a carga elétrica, o que tem que aparecer aqui é a carga de cada férmion. Certo? Múltiplo, né? A carga de todos os férmions vai ser um múltiplo de E. O que tem que aparecer aqui é esse múltiplo. Tem que ser 2/3 para os quarks ups, tem que ser menos 1/3 para o down, tem que ser menos 1 para o elétron, para dar a interação elétrica certa. E isso eu vou fazer escolhendo o Y. Então, está aqui a tabela. Eu já sei qual é o alto valor de T3, certo? Eu já sei qual é o Y, que eu escolhi lá atrás. Eu só preciso somar, certo? Eu só preciso somar, porque todos eles, o que está aparecendo aqui é o alto valor de T3 mais Y. E aí, você vai vendo qual é a carga que dá para cada um. Na verdade, isso é feito ao contrário. O Y foi escolhido para dar a carga certa. Mas o fato de que tem uma escolha de Y funciona, significa que você está no modelo certo. E aí tem outras coisas mais fantásticas, que essa escolha de Y também deixa a sua teoria livre de anomalias, o que é fantástico, porque anomalias de gauge não estragam a teoria completamente. Depois, anomalia é um assunto mais avançado. Agora, isso aqui também implica que o neutrino, que já tinha 0 de T3, e a gente sabe que tem 0 de carga, tem que ter Y 0. O que quer dizer que esse cara não interage nem por SU3, nem por SU2, nem por U1. A carga dele é 0 nas 3 interações. Isso, como eu escrevi aqui, não é um bom jeito de existir em física, certo? Se você quer existir em física, você tem que ter algum efeito observável. Né? Então, se isso é assim mesmo, esse cara pode existir como uma partícula filosófica, mas
do ponto de vista físico, não dá. Ele ainda vai poder ter uma interação, que vai salvar a possibilidade de existência dele. Até, ela não está aqui hoje, mas eu respondi a pergunta de uma aluna da última vez. Aquela interação que ele pode ter é muito fraquinha. Então, ainda dá para salvar a existência do neutrino de mão direita, dando uma interação para ele. A gente vai ver já já qual. Né? Mas essas 3 interações ele não pode ter. Para fechar o modelo, ele tem que ter carga zero nas 3. Certo? E o que vocês estão vendo aqui é que a carga elétrica, que sempre pareceu uma coisa super fundamental, um número lá da natureza, nesse modelo ela é calculável a partir de parâmetros mais básicos da teoria. A simetria SU2 e a U1 juntas criam um eletromagnetismo depois da quebra. Então, ele é uma função daqueles acoplamentos. Eu posso usar o E como parâmetro ou os Gs, né? Isso aí você tem sempre liberdade para escolher qual que você vai medir e qual que você vai calcular. Mas do ponto de vista de entendimento da teoria, você vê que o E emerge dessas outras 2 interações via quebra de simetria. Né? Essa é a unificação, é a força eletrofraca, que vocês ouvem falar por aí. A eletrofraca é a união do SU2 com o 1, porque ela contém o eletromagnetismo e a força fraca dentro delas. Né? Assim, no jargão, o que a gente chama de força fraca é a mesma troca de Ws e Zs. Né? E não o SU2. Tá bom. E aí eu consegui identificar o fóton. Então agora espero ter convencido vocês. Esse cara tem exatamente a lagrangiana da QED, que eu escrevi no começo, e ele interage com a carga certa com todo mundo. Certo? Escolhido os parâmetros certos, olha lá, o quark-up tem 2/3, o down menos 1/3, o neutrino é neutro. Certo? O neutrino de mão esquerda tem essas outras interações. Ele é neutro eletricamente, mas ele tem SU2 e tem o 1. Certo? Ele interage. Tá bom. Aí, deixa eu ver, lembrar o que eu vou fazer em seguida. Aqui eu estou só redefinindo parâmetros, certo? E em termos dos parâmetros que a gente usa mais. Então, G e G' são mais fundamentais, mas são mais difíceis de medir. Tipicamente, o que você mede é a carga elétrica, uma das coisas mais precisas, medidas mais precisas que a gente tem são medidas, aliás, a mais precisa de toda a história humana, é a medida do E² sobre 4π, né? O constante de estrutura fina, o alfa da QED, certo? E esse chamado ângulo fraco, algumas pessoas chamam de ângulo de Weinberg, né? θW, também, mas isso aqui essas 2 coisas são combinações lineares daquelas outras 2. Então você pode escolher usar essa base, que está mais perto do que você vê no experimento, e depois calcular aquela, ou vice-versa. Certo? A escolha que se faz é essa, e aqui está a definição desses caras. Né? Esse θ claramente é um ângulo, se eu fizer cosseno ao quadrado ou um seno ao quadrado aqui dá 1. Né? E aí, escrito em termos dessas 2 variáveis, essa é a interação do fóton, limpinha, bonitinha, como a gente gosta para QED, né? E a interação do Z é um pouco complicada, tá vendo? Ó, a interação do Z depende da carga da partícula, mas também depende de outras coisas, depende da projeção dela de Zospin, depende desses ângulos aqui. Né? Escrito também em termos dessas grandezas, aquela razão que eu falei entre a massa do Z e do W, pode ser escrita assim, ó, é 1 sobre o cosseno desse ângulo de Weinberg, e aí dá para você passar o cosseno para lá e inverter isso aqui e definir um parâmetro, esse parâmetro ρ, que no modelo padrão tem que ser exatamente 1. E esse parâmetro ρ é outro muito bem medido, essencialmente a razão entre essas massas, mas tem também, depende desse acoplamento. Né? Eu acho que ele é medido 1,00, e aí tem uma incerteza na terceira casa. Então, hoje em dia, a medida do parâmetro ρ está em uma parte em 1000, 0,1%, e bate com a previsão aqui, que teria que ser exatamente 1. Certo? Então, é outra coisa muito difícil quando você mexe com a extensão do modelo padrão, que é quebrar essa razão aqui. Né? Você produz flavor change in neutral currents e quebra esse vínculo entre a massa do W e a massa do Z, né? Que é diferente em quase qualquer outro modelo, além do modelo padrão. Tá? E aí, e os férmions? Né? Então, eu espero ter convencido vocês que nos bósons de gauge está tudo bem. Eu consegui agora 3 caras com massa, um fóton sem massa, os gluons estão lá, não precisei fazer muito trabalho para os gluons. Né? Mas agora tem os férmions. Né? O problema dos férmions é que isso aqui é proibido. Né? A parte cinética, uma vez que eu não coloco isso na teoria, a parte cinética eu escrevo assim,
né? Esses caras aqui, como se transformam igual, porque está esquerda, esquerda, essa parte é invariante pelas simetrias, né? Porque tem esquerda e anti-esquerda aqui, aqui direita, antidireita, está tudo bem, né? E a derivada covariante garante que é local, inclusive, né? Mas eu ainda preciso achar um jeito de gerar algo parecido com isso aqui, ó, né? E qual é o truque? O truque é o Higgs, obviamente, né? Se eu disse que a quebra espontânea de simetria resolve, eu vou usar o Higgs. E aí, lembra que um dos problemas para escrever psi-L e psi-R era que o psi-L é um cara assim de duas componentes, suponha para o up e o down, certo? E o psi-R não, o R é um cara sozinho, o down R é um cara sozinho. Não tem como eu contrair isso aqui da escalar. E esse cara está girando com matrizes de Pauli quando eu transformo, além de tudo. Esse não, né? Mas quem mais que também é um cara de dois componentes? O Higgs, né? Eu tinha escrito assim lá no começo. Então, essa combinação, psi-L e Higgs, se eu acertar as hipercargas direitinho aqui, esse cara se transforma como SU2, esse também. E a coisa pode ficar invariante. Desde que a hipercarga toda dê certo. Lembra que esse cara aqui também se transforma por 1. Ele contribui com o y-θ, onde o y é a hipercarga desse cara aqui. Então, quando eu escrevo um objeto desse aqui, ó, psi-L, Higgs, psi-R, e faço a transformação de todo mundo, o psi-L contribuiu esse pedaço aqui, ó. A matriz de Pauli vezes algum parâmetro. Mas o Higgs contribuiu esse aqui, ó. E os dois se cancelam. Está indo no caminho de ficar invariante. A transformação de 1, cada um deles vai entrar com uma fase, né, que é a mesma para todo mundo, porque eu estou fazendo a mesma transformação de 1 para todo mundo, mas cada um tem uma hipercarga diferente, né? O cara de mão esquerda tem YL, o de mão direita tem que ter YR e o Higgs tem que ter Y do Higgs, hipercarga do Higgs. E a restrição para que isso seja invariante é que essa soma seja 0. Porque aí a exponencial some daí e eu obtive o mesmo operador que eu comecei. Então, desse tipo de termo, a condição que eu tenho é que eu substituo aqui o meio, que eu já escolhi para o Higgs, certo? Se eu mudar o meio do Higgs agora, eu tenho que mudar todas as cargas. Lembra que esse meio entrou lá no cálculo das cargas. Eu não posso mais, não tenho mais liberdade para mudar o Y do Higgs. Aliás, eu não tenho mais liberdade para mudar o Y de ninguém. Porque qualquer Y que eu mudar aqui, estraga todas as cargas elétricas lá. Agora estou só testando se a coisa dá certo. Mas se eu substituo o Y do Higgs aqui, eu concluo que quem tiver essa interação aqui, isso aqui é uma interação de Yukawa, eu mostrei isso da outra vez, comentei pelo menos, né? É exatamente o tipo de interação que o próton e o nêutron têm com os pions, e que o Yukawa tinha inventado para explicar as forças nucleares. É o mesmo tipo de interação, ó. São dois férmions e um escalar, com um acoplamento, que infelizmente a gente chama de Y também, já tem muita coisa chamada Y aí, né? É o acoplamento de Yukawa, certo? Esse. Então, não é hipercarga, quando aparece aqui no alta exponencial é hipercarga, quando aparece ali na frente da interação é Yukawa. Então, eu tenho esse acoplamento de Yukawa, é uma interação nova. E quem tiver essa interação tem que satisfazer essa condição. Mas tem uma outra possibilidade. Eu também posso pegar e inventar um Higgs-Still, que nada mais é que o complexo conjugado do Higgs. Tá vendo? Eu pego o Higgs estrela, e isso que está aqui na frente é só essa matriz aqui, para inverter, para jogar o VeV aqui em cima. Tá vendo? Porque tinha o VeV embaixo, eu também tenho que dar massa para as partículas que estão em cima, o up, o quark up, por exemplo. Certo? Mas notem que eu não fiz nada novo. Aqui ainda tem H, Φ1, Φ2 e Φ3. Eu não criei novos graus de liberdade, só estou reorganizando eles na matriz de outro jeito. E essa matriz de Pauli que está aqui faz com que esse cara, H-til, ele se transforme igualzinho o H sobre o 1, aliás, igualzinho o H sobre SO2, mas o 1 ganha um sinal aqui. Quando isso passa ali pelo sigma 2, ganha um sinal. Certo? Então, nesse caso aqui, quando é com H-til, o que vai acontecer é as matrizes de Pauli somem igual, porque a parte de SO2 não mudou. Mas aqui mudou o sinal. Ó. Então, esses caras que interagem com H-til
para poder interagir com o H-til, para isso ser invariante de SU2 vezes 1, eles têm que satisfazer essa outra condição. Tá vendo? Mudou o sinal. Aqui é meio, aqui é menos meio. Aí eu volto na minha tabela de hipercargas e dou uma olhada, certo? Todos os caras que estão aqui em cima, eu só preciso somar, né? Eu só preciso comparar a hipercarga da mão esquerda com a hipercarga da mão direita. Para o U, ó, a hipercarga é 1/6, menos 2/3, dá esse menos meio que está lá, certo? Para o down dá meio, para o neutrino dá menos meio, para o elétron dá meio. Isso quer dizer que para o up e para o up e para o neutrino, eu consigo pôr na lagrangiana uma interação com o H-til, porque isso é invariante da simetria, e para o down e para o elétron eu consigo botar na lagrangiana uma interação com o H. A combinação contrária não é, mata a minha simetria, não é invariante pela minha simetria. Então essas são as únicas coisas que eu posso pôr na lagrangiana. Certo? E a regra que a gente está usando para construir lagrangianas é tudo que não é proibido por simetria é permitido. E aí eu vou lá e faço isso. Ó. Então eu botei para o neutrino e para o elétron, só que eu tive que inventar um neutrino de mão direita, por isso aqui que está rosa aí. Certo? Esse é o cara que não existe, pelo menos até agora. Né? Por isso que está assim, diferente. Mas os outros, ó, eu botei para o elétron H, e o elétron e o down com H, e o U com o H-til, porque é só isso que é permitido, não é que eu estou ajustando para dar o que eu queria. Se eu tentar escrever o elétron com o H-til, não é invariante de gauge. E veja, eu não tinha mais liberdade para escolher as hipercargas a essa altura. Podia dizer, eu escolhi as hipercargas para dar certo aqui, mas aí eu não tinha liberdade para escolher a carga elétrica. Ou você fala, eu fixei a carga elétrica e eu não tenho liberdade aqui. E ainda tem a anomalia, que é mais uma coisa que tem que ser acertada com essas mesmas hipercargas. Você vê quanto pouca liberdade a gente tem. Se acertou num lugar, você tem que torcer para dar certo em todos eles ou procurar outro modelo. Certo? Então, embora, isso eu estou falando porque é muito comum a gente ver modelos simples a vida inteira, né? A gente só fica olhando coisas simples na graduação, né? Em todas as chances que a gente olha só a coisa mais simples. Então, a gente está acostumado com física de 2 parâmetros, 1 parâmetro, 3, né? O modelo padrão tem 20 e poucos, você fala, ajusta qualquer coisa. Mas aí quando você vê a quantidade de coisas que teve que ser ajustada, você vê que são poucos parâmetros. Né? Aí vamos lá. O que acontece aqui agora? Eu só preciso substituir esse pedaço do Higgs. De novo, eu não estou interessado naquele Φ1, Φ2 e Φ3, aqueles são os bósons de Goldstone, que vão se misturar com os bósons de gauge, vão dar massa para eles. Eu estou interessado nessas duas coisas, no VeV do Higgs e nessa partícula H aqui que tem massa. Certo? Eu vou lá e ponho isso lá, eu posso pôr em qualquer um desses termos, o resultado é mais ou menos igual em todos eles. Né? Vamos pegar só esse primeiro para ver como fica a conta. Né? Então eu pego o quark de mão esquerda, que é up de mão esquerda, down de mão esquerda, ele está deitado porque esse barra aí é um adaga, né? É o transposto. O Higgs vai assim, né? E aí é só fazer uma distributiva. O que aparece aqui? Apareceu um termo quadrático nesse campo, certo? Agora eu estou chamando de D, mas o que está escrito ali é psi barra psi, só que o psi agora eu batizei de D, para a gente lembrar que é o quark down, certo? E apareceu esse termo, ó, que é down Higgs, certo? Então tem duas coisas importantes aqui. Isso é um termo de massa para o quark down, está aqui a massa dele, certo? É isso aqui a massa do quark down. Mas, ao mesmo tempo, tem uma interação do down com o Higgs. E a interação e a massa são proporcionais ao mesmo número, que é a interação com o Higgs. Lembra, esse Y aqui é o acoplamento de Yukawa. É a interação do cara com o Higgs. De novo, aconteceu o que a gente esperava, né? A massa do cara é proporcional ao VeV e a interação com o cara que tem VeV. Né? Isso aconteceu para o bóson de gauge, está acontecendo agora para os fermions também. Né? Se o VeV zerar, o fermion não tem massa. Se ele não interagir com o Higgs, ele não tem massa. Certo? E aí apareceu a massa para o down e uma interação com o Higgs. E as duas coisas estão vinculadas, isso é outra coisa que eu posso testar. Quer dizer que se eu for olhar no experimento, quanto maior a massa do cara, mais forte é a interação dele com o Higgs. Isso tem que aparecer no experimento. Certo? Claramente. A outra coisa aqui é entender um pouco o neutrino, tá vendo? Ó, a pergunta que fizeram ontem, se eu quisesse dar massa para o neutrino, eu só preciso aceitar que isso aqui existe. Certo? Eu ponho o neutrino de mão direita, que não tem nenhuma outra interação,
na teoria, mas esse termo não está proibido. A única coisa é que a massa dos neutrinos é tão pequenininha que esse y aqui é 10 a menos 11, 10 a menos 12, dependendo. A gente não sabe exatamente ainda quanto é a massa dos neutrinos, né? A gente tem um teto superior, um teto inferior, mas a gente não sabe a massa dos neutrinos, né? Mas está ali entre 10 e 11, 10 a menos 11, 10 a menos 12. Para vocês terem ideia desses acoplamentos, o cara mais pesado do modelo padrão, que é o quark top, tem um acoplamento de Yukawa que é 1. Isso é um número adimensional mesmo. É 1. Aí vai diminuindo rápido o elétron, que já é bem levinho, é 10 a menos 5. É o cara mais leve dos que a gente sabe que existe, né? Os neutrinos, se ganharem massa desse jeito, a gente não sabe como eles ganham massa, porque a gente não tem certeza que esse cara existe, né? Vai ser 10 a menos 11. Então, é muitas ordens de grandeza menor do que o elétron, que é a mais leve do resto dos leptons, certo? Então, esses acoplamentos de Yukawa, eles varrem muitas ordens de grandeza, pelo menos de 1 a 10 a menos 5. E aí, aqui eu estou só escrevendo o que eu já falei, né? Eu batizo isso aqui de massa do férmion, vai ser dada pelo Yukawa ao VeV e 1 raiz de 2, e vai ter essa interação, que é justamente proporcional ao Yukawa. Então é comum a gente escrever ela assim, ó, porque eu posso trocar esse y pela massa. Eu resolvo aqui para o y e falo a interação aqui é proporcional à massa dividido pelo VeV. Certo? Então a interação vai ser proporcional à massa. E aí está aí o experimento. Ó. Esse dado é de 2022, um artigo da Nature do ano passado. Certo? E o que eu falei aqui para vocês até agora, que todas as interações, todas as massas do modelo padrão vêm do Higgs, e quanto maior a massa, maior o acoplamento com o Higgs. Certo? A massa é proporcional linearmente ao acoplamento com o Higgs. Aqui está a massa das partículas. Ó. Aqui está o acoplamento com o Higgs. Está vendo? Ó? Massa sobre VeV, ou escrita de outras formas. E você vê aqui o top, o Z, o W, o bottom, o tau, o muon, o C já é, a incerteza é grande, porque quanto mais leve a coisa vai ficando, menor essa interação, mais difícil é de medir, né? E você mediu o muon, porque ele é um lepton, medida com lepton é mais ou menos limpa. Medida com quark é uma sujeira desgraçada, porque tem a QCD lá no meio, produzindo pions para todo lado. É muito difícil medir coisa que tem interação forte. Isso em qualquer área da física, certo? Então o C é um desafio, e provavelmente no LHC nós não vamos medir nada mais leve que o muon, a interação com o Higgs. Porque o acoplamento aqui já está meio que no limite do que o LHC consegue ser sensível. Mas estão vendo essa reta? Essa reta é uma previsão direta do modelo de quebra SU2 vezes 1 para o 1 que a gente acabou de ver. Certo? Uma previsão... É super difícil você achar um outro padrão de quebra que produz exatamente essa reta que vocês estão vendo aí. E ela está sendo medida com precisão cada vez maior. Você vê, tem incerteza nesse gráfico. Vocês não estão vendo incerteza aqui porque elas são menores do que o ponto. Já. Certo? Para esses pontos aqui em cima. Aqui está ampliada a incerteza, você vê um pouco. Ó. Mas você vê que tudo perfeitamente compatível com o modelo padrão, né? Para o desespero do pessoal como eu, que trabalha com extensões do modelo padrão. Né? Então, esses caras a gente ainda não testou. Idealmente, para a gente ter certeza que todo mundo está ganhando massa pelo mesmo mecanismo, a gente teria que testar todas as partículas aí, mas grande parte dessas que eu marquei aqui, o C vai melhorar muito, essa barra aqui vai melhorar muito ao longo dos próximos 10 anos, porque o LHC agora está entrando numa fase de alta luminosidade, e ele vai melhorar bastante essa medida do C. Mas eu não vi ninguém fazendo projeção de medir o U, S, o D, nem o E. Né? O U e o D, a interação é da ordem, o Yukawa é da ordem 10 a menos 3. Né? Então já é bem menor do que o do C, né? Que é 10 a menos 1, mais ou menos. Tá? E os neutrinos ninguém sabe, né? A gente não sabe nem se é esse o mecanismo que gera massa para os neutrinos. Tem outras formas de dar massa para os neutrinos, né? Que exploram esse fato de que o neutrino de mão direita não tem nenhuma interação, né? Então dá para você fazer escrever massas de Majorana sem o neutrino de mão direita, ou dá para você assumir que tem um neutrino de mão direita e nós nunca vamos ver. Esse é o modelo
maldoso, porque ele resolve o problema e nós não vamos saber tão cedo. Não tem ninguém que já imaginou um experimento que testaria se os neutrinos são de férmions de Dirac, que é o que eu estou falando aqui. Certo? Nós não sabemos como testar isso. A gente pode descobrir que eles não são, isso em breve. Né? Então, tem um experimento que chama procura por decaimento duplo beta sem neutrinos. Se um dia a gente vê isso e tem lá, você põe basicamente uma amostra radioativa lá, que tem decaimento beta, e fica olhando ela, esperando para ver um neutrinoless double beta decay desse. O dia que alguém vê, pronto, os neutrinos são de Majorana, a gente não precisa mais se preocupar com o neutrino de mão direita. Mas até hoje a gente não viu. Certo? Não está excluído ainda que seja de Majorana. Tá? E aí, só para fechar a fatura, eu posso olhar o Higgs também, né? O próprio Higgs. Eu posso voltar aqui naquele pedaço que só envolve o dobleto de Higgs e fazer aquela substituição para ver como sai a massa desse cara aqui, ó, que foi o cara que a gente observou. Né? Então, de novo, é só voltar com isso ali dentro, fazer a álgebra, né? Abrir essa parte do potencial, dar esse potencial aqui. Ó. Então, você vê, ele tem uma parte quadrática no Hzinho, certo? Isso quer dizer que o Hzinho tem uma massa e a massa tem que ser dada por isso. De novo, uma combinação daqueles parâmetros de sempre, super fixado. Certo? Lambda e Mi, né? Estão aqui. Né? E a gente mediu o Higgs, essa massa aqui é 125 GeV, gigaelectronvolt. É o segundo cara mais pesado que a gente conhece, só é mais leve que o top. Só que a gente não mediu diretamente o lambda. Né? Se eu assumir que o modelo padrão está certo, saber a massa, o VeV eu sei, porque ele entra na conta da massa do W, da massa do Z, de todos aqueles montes de acoplamento que a gente viu, mas o lambda não, o lambda é indiretamente. Se eu sei a massa do Higgs, eu calculo o lambda, assumindo que o modelo padrão vale. Mas isso é diferente de observar diretamente um espalhamento Higgs e medir o lambda. Certo? Ou, pior ainda, esse acoplamento que o Higgs tem, que é igual aquele lambda Φ4 que eu mostrei no começo. Tá vendo? Ele tem um acoplamento Φ a quarta aqui, ó, Higgs a quarta. É um escalar real isso aí. Essas duas coisas não foram medidas ainda. Há esperanças de, antes do LHC desligar, da gente observar esse cara aqui com um erro de ordem 10%. Medir esse cara com uma incerteza de 10%, 5%, dependendo de quão bem a máquina entregar dados. Né? Depende de flutuação de fundo, de um monte de coisa. Mas tem esperança que o High Luminosity LHC, que vai começar a funcionar em 2 anos, e aí mais 10 anos, vai medir pelo menos o acoplamento triplo do Higgs. E isso é uma das coisas que falta. Né? A gente estaria medindo diretamente a forma do potencial do Higgs. Em vez de só medir a massa. A massa ela é dada pela parábola ali perto do mínimo. Mas qualquer coisa é aproximadamente uma parábola perto do mínimo. Certo? Então, medir a massa me diz que tem um mínimo, me diz que esse mínimo pode ser aproximado por uma parábola, mas a forma exata, eu tenho que medir a parte quártica, certo? Vai que tem um termocesta também contribuindo e nós não estamos vendo. Certo? Então, isso a gente não vai medir diretamente no LHC, esse aqui, ó. E, sei lá, se a gente conseguir dinheiro para fazer um acelerador maior, a gente pode medir isso, senão não vai medir nunca. Certo? O LHC não consegue medir esse daqui. Tá bom. Aí aqui, só para dar um gostinho, né? O modelo padrão acabou aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação ao modelo padrão, antes de eu começar a jogar ficção científica na cara de vocês. Oi. O senhor tinha dito que você mostrou um gráfico da... Isso. Como é que a gente mede o quark charm? Porque os quarks, a gente não consegue ver eles isolados, né? Eles são sempre agrupados. Por exemplo, o próton, que é formado por 3 quarks. Como é que a gente consegue fazer essa medida, por exemplo? Então, um quark, quando você produz um quark numa interação no LHC, ele é produzido em altíssimas energias. Certo? Você tem produção de quark em todas as energias, mas a gente seleciona os eventos onde o choque foi de alta energia. Então, pelo menos perto do momento da produção, o quark está trocando só gluons muito duros, de altíssima energia, e aí tem uma propriedade da QCD que chama liberdade assintótica, que é que a força da QCD é fraca
quando o gluon tem muita energia. Então, quando você tem alta energia sendo trocada no vértice, o acoplamento é bem fraquinho da QCD. Então, esse quark é produzido por uma interação que eu consigo fazer conta, certo? Perturbativa e tal. Ele foi produzido. Conforme ele vai se afastando do resto, ele começa a trocar gluons de comprimento de onda cada vez mais longo, e aí a coisa azeda, né? Aí você começa a entrar numa física não perturbativa que eu não sei calcular. Mas tem uma vantagem, tem uma diferença grande entre essas duas escalas. Então eu consigo fatorizar. Eu consigo calcular a probabilidade de produzir um quark e depois as probabilidades do quark virar um monte de coisas que ele vai virar, né? Então você consegue fazer primeiro um cálculo perturbativo de produção de quarks e depois você multiplica isso por uma função de fragmentação, que a gente chama. Porque aí o quark ele vai começar a fazer o quê? Ele começa a tentar afastar de outras coisas como cor e começa é como se tinha uma corda de gluons entre eles que arrebenta e começa a produzir um monte de pions e não sei o que lá. Esse quark, ele vai chegar no seu detetor como uma coisa que a gente chama um jato, um monte de pions, centenas mesmo, de pions, kaons, hadrons, elétrons, míons, certo? E a gente tem algoritmos poderosíssimos que olham esses jatos. Então, você tem um algoritmo de computador que procura regiões no seu detetor, você está olhando quase que o ângulo sólido completo em torno da interação, tirando ali uma região bem perto de onde entra o feixe, você está vendo tudo. Então, seu algoritmo ele vai varrendo e qualquer região que ele acha muita partícula, ele começa a fazer uma conta e vai incorporando partículas que estão ali perto até construir o jato. E aí, quando você vai para trás, muitas vezes você sabe qual partícula originou o jato. Então, a gente reconstrói super bem jatos de bóton e jatos de quark C. Certo? E de gluons também. O gluon também produz um jato, quando sai um gluon duro em alguma direção. Então, a gente reconstrói esses jatos, é isso que a gente chama de C, mas tem um monte de parafernália nesse caminho, computacional computacional e de hardware também. Inclusive, hoje, o estado da arte de identificação desses jatos, para identificar qual partícula originou o jato e tal, é rede neural, é machine learning que se usa para fazer isso hoje. Então, tem até uma caixa preta, você treina isso com simulações, você simula a produção de jatos, né? Treina a rede neural e depois usa ela para achar os jatos. E é por isso que a incerteza nos caras que são hadrônicos é muito maior, principalmente o quark C, que quebra, ele tem uma escala, a massa do quark C é mais ou menos a mesma massa do próton, que está perto da escala de confinamento da QCD, está tudo ali, todas as escalas estão uma em cima da outra. Então, o quark C é o inferno, né? O B é bem fácil calcular coisas com B, porque você pode fazer uma aproximação que chama Heavy Quark Effective Theory. Ele é muito mais pesado que a escala da QCD. Você quer falar do quark U, D e S, aí eles são leves, ultra-relativísticos, muito menores que a escala da QCD. O quark C é uma desgraça, ele está exatamente na escala. É da onde vem a maior parte dos erros. Se vocês ouviram falar do G-2 do Mion, e que está um rolo do G, o grosso das incertezas naquela conta que você faz teórica vem da física do quark C, né? Ela é muito difícil, é uma física muito difícil, a parte teórica do quark C, porque ele está com uma escala muito perto da escala da QCD. Você não tem essa separação de escalas que facilita fazer aproximações. Mas é isso, esses caras viram jatos, o C, o B, o único que não vira jato é o top. O top decai no bottom antes de dar tempo de produzir pions, de virar um jato. Então, o bottom, ele vira mesmo um W e um top, e aí ou um bottom e um W, e aí você reconstrói o jato do bottom e o W separados. Tem uma pergunta lá em cima. Tem alguma perspectiva de se medir os acoplamentos das partículas mais leves a partir de aceleradores futuros, como o próprio Future Circular Collider, que é o aprimoramento do LHC, se ele vir a acontecer? Sim. Então, a ideia... Tem basicamente dois projetos que, se você vai construir um acelerador novo, que você pode fazer. Ele pode ser o colisor de elétron-pósitron, né? Ele pode ser um colisor de prótons. Agora tem uma terceira opção, estão se falando muito num colisor de míons, mas esse não está muito claro ainda como que vai fazer, certo? Mas se ele for elétron-pósitron, o que você faz? Você vai aniquilar elétron-pósitron, certo?
Se você escolher a energia do elétron-pósitron para dar exatamente 2 vezes a massa do Higgs, você vai produzir um monte de Higgs. E aí vai ser um sinal muito limpo. Muito, muito limpo, porque é o Higgs decaindo. 2 Higgs decaindo. E aí ele vai decair em tudo que é possível decair. Então, nesses detetores, você vai medir com muito mais precisão acoplamentos do Higgs com partículas leves. Eu não sei se chega no elétron, isso eu vou ser sincero que eu nunca vi as projeções, mas certamente vai mais para baixo aqui, o quark estranho, vai melhorar a medida do muon, você também melhora muito a precisão dessas coisas, e mais importante de tudo, você mede esses 2 caras, né? Se você estiver fabricando o Higgs, você vai começar a ver esses espalhamentos Higgs, Então você faz Higgs factories, né? Foi exatamente o que a gente fez para fixar a maior parte dos parâmetros do modelo padrão, aquele ângulo de Weinberg, o ângulo fraco, a carga elétrica e tal. A gente fez isso com o W e com o Z. Então o LEP, que era o antecessor do LHC, fica ali no mesmo lugar. Hoje ele é um anel pré-acelerador do LHC, né? Ele era um acelerador elétron-pósitron que produzia muitos Ws e Zs. Ele colidia, ele podia mudar a energia. Então, principalmente o Z, tem medidas até hoje que as mais precisas que você tem ainda são as do LEP, porque ele produzia Z e Z, ele era uma fábrica de Z. Ele descobriu o Z e depois produziu o Z em quantidades enormes, né? E tem um monte de medida de precisão do modelo padrão que foi feita ainda nessa época. Porque o colisor de hadrons, quando você joga um próton no outro, você varre várias energias, você não precisa escolher a energia. O problema do colisor de elétrons é que você tem que escolher a energia dos elétrons. E se tem uma partícula nova, 20 GeV para cima da energia que você escolheu, você não vai ver nada. Você pode escolher, dando passos de 50 GeV, e perder uma partícula, e não vê. Certo? O colisor de hadrons, não. Como você está batendo um próton no outro, você dá uma certa energia para o próton, essa você tem que escolher, mas lá dentro, os quarks vão ter qualquer fração dessa energia. Então, os quarks acabam colidindo em todas as energias possíveis, continuamente, até o máximo, que é a energia total que está no próton. Certo? Então, os de hadron são mais sujos, porque produzem esse monte de jato, pion para todo lado. Certo? Mas eles são melhores para descobertas. Agora, para medida de precisão, o de elétron-pósitron é melhor. Então, o projeto mais realista que tem hoje, que é o FCC, o que você falou, né? Ele tem a ideia de ser um colisor elétron-pósitron por um certo número de anos, ainda as pessoas estão brigando quantos anos, né? Então, algo como 5 ou 10 anos ele vai colidir elétron-pósitron, aí ele passa por um upgrade e começa a colidir hadrons. Então, ele vai fazer as 2 coisas. Primeiro, elétron-pósitron, que é mais fácil, e depois hadrons. Nessa fase de elétron-pósitron, nós vamos fazer ele ser uma fábrica de Higgs, né? E medir essas coisas com precisão. Aliás, o projeto chinês, do acelerador chinês, também é a mesma ideia. É ser elétron-pósitron no começo, numa energia muito perto de 2 vezes a massa do Higgs, e depois fazer um upgrade para fazer hadrons, dependendo do que você achar, é claro. Tudo isso é para 2045, 2050, certo? Com sorte. Não? Então, rapidamente, só falar por que a gente ainda estuda o modelo padrão. Porque quando você apresenta esse quadro maravilhoso e limpinho, fala, acabou, né? A gente já sabe tudo, não tem mais porque estudar física de partículas, né? E a verdade é que não é bem assim, né? Então, uma das coisas que continua preocupando as pessoas é essas interações do Higgs, né? Tanto que a gente gosta de falar que tem 4 forças na natureza, certo? A força gravitacional, fraca, forte, elétrica, que mapeia, essa forte, fraca e elétrica, são a versão espontaneamente quebrada do SO3, SO2 e o 1, né, que se combinam para formar essas 3 forças, forte, fraca e elétrica, né? Mas ninguém fala que tem uma força, nós já descobrimos a 5ª força, é trocar Higgs, né? Quando um quark passa perto do outro quark, eles trocam o Higgs, isso é uma força. Certo? Se você for ser rigoroso, a gente já descobriu a 5ª força da natureza quando descobriu o Higgs. Por que ninguém quer chamar isso de uma força? Porque você não sabe quão forte ela é. Para o SO3 tem um acoplamento, é o GS.
Para o SO2 é o G, para o 1 é o G', para a força gravitacional é o G de Newton. Né? E qual é a intensidade dessa força? Não sei, depende do cara, depende de quem é o quark. Então, para o caso do top é 1, a interação ali. Para o caso do elétron é 10⁻⁵. O Higgs interage com cada férmion com uma intensidade diferente e a gente não sabe por quê. Não faz a menor ideia de por que o Higgs interage. Ele não é uma força de gauge como as outras. Né? Ele não tem um bóson de gauge por trás. Então, é uma interação estranha, a gente não arrisca. O que está na cabeça das pessoas é que tem algo por trás. Né? Então, essa é uma das principais questões. Né? Por que esses Yukawas são tão diferentes entre si? O que está gerando aquela repetição de famílias? Por que 3 famílias e não 4? Por que está repetindo só 3 vezes? Tudo isso aí é dado, a gente não sabe que modelo está por trás disso. Né? Outra coisa óbvia, experimental, cadê matéria escura? Nenhuma daquelas partículas que está naquela tabela pode ser matéria escura. Todas elas têm propriedades ruins para ser matéria escura. Até os neutrinos. Os neutrinos são leves demais para ser matéria escura. Né? As outras têm carga. As outras têm carga. Violação de CP. A gente tem mais matéria do que antimatéria no universo. Certo? E a gente sabe que condições precisa para produzir isso. São as chamadas condições de Sakharov. Né? Então, você tem que ter uma transição de fase fora de equilíbrio e tem que ter violação do CP para produzir mais matéria do que antimatéria. O modelo padrão tem violação do CP, eu falei para vocês, certo? Mas não o suficiente. Quando você vê o número que tem, dá pouco. Não ia produzir tanta matéria. Então, a gente também não sabe como resolver isso. Tem uma série de hierarquias que a gente não entende também. Aí isso vai ser difícil explicar, porque teria que entrar em renormalização, mas quando você vai ver correções radioativas, que essas constantes que estão na Lagrangiana recebem, elas tendem a crescer por correções radioativas. Em particular, a massa do Higgs cresceria muito, a não ser que o modelo padrão pare de valer numa energia bem próxima da que nós estamos olhando. E a gente não entende, a gente está olhando nessa energia, não está vendo nada novo, mas a massa do Higgs é leve, então nós não entendemos isso. Né? Então tem uma série de coisas que não são entendidas ou estão faltando no modelo padrão. A massa dos neutrinos está aqui dentro dessa categoria. Cadê? Como que gera a massa dos neutrinos? Todas essas perguntas, se você tentar resolver, envolve botar algum campo novo, alguma simetria nova no modelo padrão, mexer na Lagrangiana e mexer de um jeito que não estrague tudo que eu mostrei aqui. É que tem a parte não trivial. Né? Então, isso é o que a gente chama de física de extensão do modelo padrão. Extensão por quê? Porque você tem que aumentar ele, mexer na Lagrangiana, mas em algum limite tem que dar o que a gente já viu. Certo? E só para dar uma visão, estão aí todos os parâmetros do modelo padrão. Eu poderia escolher os Yukawas, mas o pessoal, em geral, escolhe a massa dos férmions. Né? Esses ângulos são misturas entre as massas e tal. Tudo isso que está em vermelho é Yukawa, são os acoplamentos do Higgs. Então, de todos esses parâmetros aqui, 13 são só interação com o Higgs. Se você olhar aqui embaixo, esses 2 últimos também são o potencial do Higgs. Então, de todos os modelos todos os parâmetros do modelo padrão, só esses 4 aqui, em princípio, não tem nada a ver com o Higgs. Está lá os 3 acoplamentos, ó, G', G e GS. Está aqui os valores deles. Ó. O resto é física do Higgs. Acertar o modelo padrão é acertar o que o Higgs está fazendo. Né? E esse monte de parâmetro para explicar as interações de uma partícula só fede a alguma física por trás. Certo? É que nem olhar a tabela periódica e ver que está repetindo propriedades lá. Você fala, pô, será que tem... Né? Tem uma certa regularidade que você começa a ver e que é suspeita. Mas até agora a gente não achou nada. Certo? Então, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. Perguntas, pessoal? Ricardo, eu queria te perguntar sobre o fator giromagnético de muon, que ficou polêmico, assim, estava desviando mais e mais do modelo padrão, mas recentemente, pelo jeito, teve dificuldade, assim, conseguiram ficar mais perto. O que assim, não entendi bem. Então, aí tem
duas coisas. Uma parte da história é muito sociológica, certo? Então, tem que ter paciência. O que aconteceu é o seguinte, tem um cálculo que é feito para o G-2 do Mion, que envolve loops. De fato, esse cálculo é feito a 3 loops, se eu não me engano. No momento que você começa a botar muito loop, mesmo numa coisa como o Mion, que tem só leptons, né, a nível árvore, a primeira coisa que contribui é algo assim, com um fóton e uma partícula aqui, ou W, Z. A hora que você começa a botar 2 loops, aqui aparecem quarks. E aí isso aqui já envolve física de quarks, que às vezes tem setores não perturbativos, e é super difícil fazer essa conta 3 loops. Então a conta não é feita só teórica. Tem pedaços da conta que são puramente teóricos, mas tem esses loops que envolvem principalmente o quark C, que são fitados com outros diagramas experimentais, medidas experimentais da física do quark C. Então tem essa conta. Essa sempre foi a conta estado da arte para o G-2 do Mion, né? E tinha uma medida experimental que sempre esteve fora desse cálculo. Só que a incerteza dela era grande e pegava um sigma. Recentemente, melhorou-se muito a medida experimental. O sigma encolheu e aí ficou 5 sigmas fora desse cálculo aqui do modelo padrão. Se essa fosse toda a história, a gente tinha que entender o que teoricamente está errado aqui, né? A escolha primeira do físico de física do modelo padrão é botar partículas novas aqui para resolver o problema, certo? Extensões do modelo padrão. E a escolha primeira do físico que faz física de hadrons é tentar melhorar a física do quark C, certo? Okay. Mas isso não é problema de fator giromagnético de elétron? Não, o do elétron tem um desvio pequenininho também, mas o problema é que o elétron, até 2 anos atrás, a medida mais precisa que você tinha do alfa era o G-2 do elétron. Então, por definição, o G-2 do elétron ia estar sempre certo. Porque você mede o G-2 do elétron para calcular a carga elétrica. E aí, quando você usa a carga elétrica para voltar no G-2, dá certo. Então, no elétron, ele é a régua, não dá para ter desvio no G-2 do elétron. Isso até 2 anos atrás. Agora, mediram um fator alfa independente, num experimento independente, mais preciso. Essa medida de alfa não está batendo com outras medidas de alfa, então tem um problema ali experimental também. Mas se você usa esse alfa para calcular agora de verdade o G-2 do elétron, ele está mais ou menos 2 sigmas fora, o que não é muito. Mas voltando no Mion, estava 5 sigma fora. E se essa fosse a história toda, você tinha que mudar a teoria. O problema é que no mesmo ano, antes do anúncio experimental, um grupo de QCD na rede, que calcula essas coisas puramente teórico, sem medida experimental nenhuma, e não é qualquer grupo de QCD na rede, é o grupo que é um dos grupos mais importantes que QCD na rede. Foram os primeiros a calcular a massa do próton, os primeiros a fazer QCD na rede sem aproximação quente para os quarks, etc. Fez essa conta em QCD na rede. E essa conta bate com o experimento feito em QCD na rede. Então, você tem 2 contas teóricas, certo? A situação hoje é essa. Você tem uma medida experimental, tem um desenho muito engraçado, só que eu não vou achar ele rápido aqui, eu não vou tentar procurar aqui. O cara fez um trocadilho com aquele filme de faroeste, The Good, The Bad and The Ugly, põe as 3 caras assim. Mas tem a medida experimental, tem esse cálculo aí, teórico, então experimento, teoria 1, né? E tem aqui a QCD na rede, que eu chamaria de teoria 2, a teoria. O Feynman não ia ter dúvida do que tem que ser jogado fora aqui. Tem um experimento, tem uma teoria que bate com o experimento e uma que não bate. No anúncio experimental, aqui vem a parte sociológica, os caras que anunciaram o resultado desse experimento esqueceram de falar disso. Ah, tem um desvio que precisa ser investigado, não falaram disso. Na época era assim, só essa conta de QCD na rede é nova, só um grupo fez, não sei se dá para confiar. De lá para cá, no último ano e meio, mais 2 grupos de QCD na rede fizeram. É uma coisa mais ou menos assim. E aí você ficar insistindo em dizer que tem uma tensão entre a teoria e o experimento, eu não sei, é vontade de fazer paper, entendeu? Para mim.
Porque tem um arcabouço teórico aqui que está batendo com o experimento, e aqui ele só usa o modelo padrão. Não tem nada. E, de novo, o problema é QCD, a parte não perturbativa. Porque a parte perturbativa você calcula. Agora, a parte de QCD é o inferno. A 3 loops entra quarks aqui em todos os lugares. Então, o estado da situação hoje é essa. E aí, esse ponto andou um pouquinho para cá, andou um pouquinho para lá, mas toda a discussão de se está mais perto do modelo padrão ou mais longe é essa comparação aqui. Esquecendo isso, certo? Eu não sei se isso é sério. O artigo de 2 meses atrás estava dizendo está esperado daqui a 2 anos cabe dentro do modelo padrão. Então, imagino que o outro está... Isso, mas aí isso aqui teria que andar até aqui, certo? Aí você vai ter que explicar por que ele saiu tão fora dos experimentos anteriores, porque tem vários experimentos. Né, o ponto andar 5 sigma para fora de uma medida, porque você aumentou a estatística, é sinal que esse erro aqui estava subestimado. Né? É muito estranho um ponto andar aqui, 1 sigma, 2 sigma, tá bom. Agora, o ponto andar 5 sigma para lá tinha um erro no experimento. Ou o erro sistemático estava subestimado, né? Ou erraram mesmo, feio. Né? Mas não foi só um grupo, né? Essas medidas mais precisas do G-2 é tudo Fermilab agora. Okay. É um experimento que chama Mion G-2 do Fermilab. Os experimentos anteriores concordam com eles, mas aí o erro é assim, ó, os experimentos anteriores. Pega tudo aqui, inclusive esse ponto. Então, de fato, é eles ali, e talvez construam outros, mas eu não sei se tem alguém planejando fazer isso. Lá em cima. Tem algum modelo, além do modelo padrão, para o Higgs, que explique razoavelmente essa nova força? Tipo, Higgs composto? Tem um monte... O Higgs composto explica, mas mais genericamente tem um monte de modelos que a gente tipicamente chama modelos de sabor. Então, o que você tenta explicar ao mesmo tempo é aquela estrutura de famílias do modelo padrão, porque é isso que vai explicar por que uma família tem Yukawas pequenos, a do meio tem Yukawas médios e a última família tem Yukawas grandes. Né? Então, tem um monte de modelos. Um dos que você falou é modelos de Higgs composto, então são modelos em que o Higgs é um pion, essencialmente, é uma partícula composta feita de férmions que a gente nem descobriu ainda. Né? Tem modelos de ADS-CFT, Warped Extra Dimensions, em que você põe uma dimensão extra pequenininha, e aí, dependendo do quanto que o cara está nessa dimensão extra, ele interage mais ou menos com o Higgs, porque o Higgs está preso na brana 4-dimensional que a gente vive. Tem modelos... o 331, que foi um modelo parcialmente criado aqui no IFT pelo Vicente Pleiters, também é um modelo de física de sabor que explica por que tem que ter exatamente 3 famílias. Né? Tem um monte. Acho que tem muito mais do que eu seria capaz de enumerar. Certo? Todos eles implicam naturalmente em coisas novas em uns poucos TeV. Infelizmente, a gente não viu isso. Então, os modelos, conforme você vai empurrando a física nova para mais longe, esses modelos vão ficando cada vez mais, você tem que ajeitar as coisas para dar certo. Mas tem um monte de modelos. Modelos de física de sabor, principalmente. Isso é uma das coisas que em supersimetria não se resolve. É uma das coisas que supersimetria não ataca. Que resolve quase todos os outros problemas do modelo padrão, mas a parte de sabor é posta à mão em supersimetria. Mais pergunta, gente? Então, se a gente não tem mais perguntas, vamos agradecer ao professor Ricardo mais uma vez. Obrigado a você. Amanhã a gente volta às 8h30. A gente vai ter